Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui no canal Brava Alferes. Você, nós no caminho certo, que é o nosso caminho, aquele caminho que a gente vai construindo juntos. Hoje é a terceira etapa do nosso método V: visão, estratégia, resultado e realização. E vocês vão perceber uma questão muito interessante e importantíssima nesse processo. Aqui nós vamos tratar realização com resultado, mas não é realizar um resultado, de realizar uma tarefa ou uma atividade. Essa realização aqui que nós vamos tratar hoje é a satisfação, é a realização pessoal. Parece, português é interessante, né? Parece igual, mas é diferente, muito diferente. Então, nem sempre a gente consegue realizar um feito, realizar, fazer alguma coisa e se sentir satisfeito com aquilo, se sentir grato, se sentir feliz com aquele resultado. E tem um segredo que eu vou compartilhar com vocês hoje, que eu aprendi nem faz muito tempo, mas fez toda a diferença na minha vida. É um fundamento bíblico, inclusive, está aqui, ó, Mateus 25,9, que diz o seguinte: a quem tem, quanto mais tem, mais lhe será dado. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa passagem, ela é mencionada num livro da Rhonda Byrne, que é A Magia da Gratidão. Magia da Gratidão. E nesse passo a passo, que em breve eu espero vir compartilhar com vocês aqui no canal, ele vem falar da importância de a gente aprender a reconhecer as nossas conquistas. Não adianta a gente esperar o reconhecimento externo se nós mesmos não fizermos esse movimento. Então, a gente precisa... e olha como que o método ele é interconectado. Dividir em 3 etapas, mas todas as etapas interconectadas. Então, a gente volta na segunda aula, é lá que a gente realiza, é lá na segunda aula, no segundo passo, que a gente age. E é aqui que a gente avalia o resultado da nossa ação. Tem um método que a gente utiliza também, que chama IARA, que é o método de avaliação de situações. É igual ao 5W2H. E cada etapa do método, ele remonta a uma etapa de identificar os fatores. Vou deixar essa ferramenta aqui também, compartilhada no link do método IARA, para alcançar resultado. A técnica Pomodoro é para essa aula, eu já antecipei ela no vídeo anterior. E aqui eu estou compartilhando essa outra ferramenta que é o IARA. Então você identifica, você age, você avalia e você volta a ter ações, ok? Basicamente o método é isso, que é basicamente a inspiração do ver, visão, estratégia, resultado. Lá no resultado, que é o de hoje, eu realizo, eu me satisfaço, eu olho com empatia para a minha história, pelo pouco ou pelo muito que eu consegui conquistar e avançar. E a partir disso, eu faço a SWOT de novo, eu avalio aonde que eu fui bem, aonde que eu poderia melhorar e volto no início do processo. Volto a me realinhar, me reconectar com a minha essência, me reconectar com o meu propósito, tentar observar se nesse espaço de tempo que você vai definir qual que é, se é uma vez por semana que você vai fazer esse exercício, se é uma vez por mês, você define qual que é esse intervalo. O intervalo, ele importa pouco, desde que ele seja coerente com a sua SMART, desde que
esse período de reavaliação ele seja coerente com a meta que você estabeleceu, que ela é tangível, que ela é mensurável, que ela é objetiva. Então, de acordo com o que você estabelece de meta, você volta aqui e reavalia. Olha com empatia para a sua história e satisfaça daquilo que você conquistou. Faça esse exercício. Como sugestão, tem o livro da Rhonda Byrne, tem um caminho que a gente faz durante 25 dias que ajuda a gente a aprender a refletir todas as áreas da nossa vida e como às vezes a gente é mesquinho em agradecer o muito que a gente tem, que parece pouco. Por exemplo, spoiler do livro, a vida. Você acordou hoje, você tem o ar para você respirar, você já tem algo para agradecer. Você tem seus membros, ou você não tem seus membros, você tem saúde, você tem outras coisas. Certo é, fato é, se você olhar para a sua vida, você vai encontrar inúmeras coisas para agradecer. E essa gratidão por aquilo que você tem é o que faz a sua vida ser próspera e feliz. Parece simples, né? Vamos fazer esse exercício? O que é importante? Por que essa avaliação no final é importante e ela está aqui com o intuito de realização e gratidão? Não existe caminho para a felicidade. Isso é fato. Ai, como que eu vou ser feliz? Qual o caminho que eu vou seguir para eu ser feliz? Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Você encontrar satisfação diariamente, nutrir a sua balança. Deixa uma outra dica de leitura aqui, Nação Dopamina. Eu vou deixar o link na descrição também. Interessantíssimo para você estudar sobre as nossas reações fisiológicas. Como eu disse lá no início, nem tudo é acaso. Tem muita coisa que está aí que são decorrentes da nossa vida e das nossas escolhas e uma parte da nossa biologia também. Então, a felicidade, você encontrar essa satisfação no seu dia a dia, acredite, comece com esse exercício. Se você chegou aqui na aula hoje, pode começar por aqui. Comece esse exercício, vá para o primeiro vídeo para você fazer esse movimento de olhar para a sua vida, olhar para a sua ancestralidade e encontrar coisas pelas quais você precisa ser grato. Então, convite para quem começou no primeiro item, no primeiro conteúdo e chegou aqui na terceira etapa, é voltar com esse olhar aqui de gratidão. Refaça o seu percurso, refaça o seu trajeto, veja quão linda é a sua história, tantas coisas que você já construiu, que você já viveu, que você já superou, e você está aqui hoje. E se você chegou nesse conteúdo, estou certa de que tem um propósito. Qual que é o propósito do nosso canal? É descomplicar as escolhas do dia a dia, trazer facilidade, trazer isso para a nossa responsabilidade, para a nossa consciência, mover. Então, eu auxilio você que está aí desse lado, você transforma a sua vida, transforma a sua casa, transforma o seu bairro, transforma a cidade, o Estado, e a gente juntos vamos construindo uma sociedade cada vez melhor, uma sociedade de pessoas mais conscientes, mais capazes, de que não vão ficar sentadas no banco do sofá só reclamando da política, só reclamando que o mundo não está do jeito que eu queria, que meu trabalho não está do jeito que eu queria. Poxa, o que eu posso fazer no meu ambiente para torná-lo melhor? Sim, o resultado das coisas, as coisas que me acontecem, passam por mim. Eu também tenho responsabilidade, eu também sou agente nessa história, eu também posso escrever a minha história, eu não posso deixar que outras pessoas
escrevam a minha história. Ah, mas eu não gosto de política. Você vai estar fadado a ser governado e controlado por quem gosta. Ah, mas eu não gosto de estudar. Eu não gosto de adquirir conhecimento e saber das coisas. Você estará fadado a ser controlado, comandado, chefiado por quem tem essas habilidades. Então, muitas coisas no mundo de hoje já superam a nossa vontade. São necessidades para sobrevivermos na sociedade atual. E essa sobrevivência, ela diz não só de satisfação, de felicidade, de paz e amor. Ela diz do nosso sustento, da nossa moradia, da nossa qualidade de vida. Ela diz disso também, tá? Então, vamos caminhar com o nosso resultado e realização. Sucesso é um processo. Sucesso é um processo. Registre, escreva isso, pregue aonde você alcançar. Quando você estiver fazendo a sua meta SMART, você deixa uma frase dessa na sua geladeira para você abrir, sucesso é processo. Deixa uma lá na televisão, na hora que você passar, sucesso é processo. Deixa no espelho do banheiro, sucesso é processo. Ninguém amanhece com sucesso. Não existe isso. Ah, eu formei na faculdade hoje, sucesso. Não, eu estudei, eu passei no vestibular, eu dediquei, eu corri atrás. Sucesso é processo. Então, hoje você precisa aprender a reconhecer o sucesso que você já tem. Você precisa valorizar a caminhada que você já fez. Parece pouco, mas se o pouco que você tem nem você mesmo valoriza, você vai esperar valorização e reconhecimento de quem mais? Entende? Então, vamos fazer esse exercício, ok? Vou compartilhar com vocês algumas histórias para vocês entenderem por que sucesso é processo. A primeira história é do Vanderlei Cordeiro. Não sei se, se alguém que está assistindo vai lembrar da história. Olimpíadas de Atenas em 2004. Ele estava liderando a prova, ele estava super bem. E uma pessoa que estava ali assistindo interrompeu, agarrou ele perdeu o ritmo e acabou perdendo a Olimpíada. Só que ele perdeu o pódio, mas ele ganhou reconhecimento, porque ele não desistiu. Então, essa visão, esse significado que a gente dá para a nossa conquista, ele não pode estar só relacionado à materialização das coisas. Ah, porque eu só vou ter sucesso se eu conseguir o pódio, eu só vou ter sucesso se eu conseguir o diploma. Não! O que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? Isso é temporal também. Então, sucesso para mim hoje, não é o mesmo sucesso que era lá atrás. Lá atrás, para mim, o sucesso foi passar no concurso. Ah, o que é o sucesso para mim? Passar no curso de formação. Então, o sucesso ele vai acompanhando a gente ao longo da história. Fato é, sucesso é processo. Sucesso é processo. Entende? Se você entender isso, você vai entender tudo e vai encontrar certamente satisfação na sua trajetória, realização. Ok? E a partir do momento que você faz esse exercício de encontrar satisfação na sua caminhada, você equilibra a sua balança. E no que você equilibra a sua balança, você volta para a segunda etapa de estratégia com muito mais satisfação, com muito mais dedicação. Entende? Segundo exemplo para vocês. Rafaela Silva, uma judoca brasileira, nas Olimpíadas de 2012.
ela foi vaiada, ela sofreu racismo, ela não conseguiu, né, ganhar, né, a Olimpíada, saiu de lá arrasada em 2012. O que ela fez? Voltou, dedicou, estudou, batalhou, treinou, voltou lá 4 anos depois e ganhou. Ganhou o lugar mais alto do pódio. Exemplo recente que nós temos, 2025, 2024, as Olimpíadas, de novo. Gente, eu sou suspeita para falar, eu adoro esporte. Esporte para mim é vida. Se você quer passar aqui pela realização com sucesso, cuide da sua saúde física, cuide do seu corpo. Exemplo recente, Simone Biles. Ela, na Olimpíada anterior, ela travou, passando por desafios, por problemas emocionais, ela travou, ela não deu conta. Igual a ela, outras ginastas, outros atletas relataram a mesma situação a partir da coragem que ela teve de desistir. Ela teve coragem de desistir, a melhor ginasta do mundo. Ela chegou lá, ela teve coragem para desistir. Às vezes, a nossa realização, às vezes, os resultados, os projetos que nós temos, envolve desistir de algo. Nem sempre a ação que a gente tem que fazer, ela envolve, né, conquistar, ganhar mais, fazer mais. Às vezes, o fazer mais é desistir de fazer, porque a gente aprende a valorizar e a priorizar outras áreas e outras coisas, porque a gente entendeu que sucesso é processo e que realização é gratidão por aquilo que a gente já tem e equilíbrio. É simples assim. E você fazendo esses exercícios e seguindo esse fluxo e esse ciclo, você vai internalizando ele em todas as etapas da sua vida, em todas as áreas que você quer transformar, e assim você passa a identificar as conquistas que você já tem e passa a ter facilidade para traçar novos objetivos e novas metas, ok? As ferramentas para hoje, eu já sugeri a técnica Pomodoro no primeiro, vou reiterar ela aqui, que são formas de você manter o foco e concentrar. A segunda técnica é o diário da consistência, que é naquela parte lá que eu falei que a gente precisa sempre fazer os exercícios e escrever. É importante lá nessa etapa você escrever aquilo que você conseguiu realizar, o sentimento que você teve, se você gostou, se você não gostou, anota efetivamente como se fosse um diário. Olha, o nosso dia hoje, né, o nosso dia a dia, boa parte a gente gasta dormindo. E uma outra boa parte a gente gasta aleatoriamente, né? Assistindo televisão, vendo outras coisas, a gente gasta fora da gente. Cada vez mais a gente olha para dentro de nós, cada vez menos a gente dedica, cada vez mais a gente dedica menos tempo para olhar para nós, para cuidar de nós, para ler um livro, para tomar um banho, para olhar para nós mesmos. E isso tem feito muita diferença na saúde mental das pessoas. O olhar para si. E a gente volta lá na primeira etapa. Eu preciso olhar para mim. Vou aproveitar a oportunidade, já caminhando para o final, para reiterar uma coisa aqui que eu comecei a falar no primeiro vídeo, no primeiro conteúdo, sobre a diferença do método ver para um processo de orientação vocacional normal. Então, o que acontece? O processo de orientação vocacional, o processo de orientação psicológica, de suporte ou de terapia, é um processo individual. Tem técnicas que podem ser aplicadas de forma coletiva, sim, presencial ou online,
mas o suporte, ele é individual, ok? Então, o método V, ele não é psicoterapia, ele não é processo de orientação vocacional, ele é uma ferramenta que eu desenvolvi com base na minha prática e no meu conhecimento para auxiliar vocês a percorrer o caminho, a construir esse caminho, a construir esse sonho de transformar a própria vida, igual eu consegui transformar a minha realidade. Quero ajudar você a mudar, a transformar a sua realidade para que você consiga transformar a realidade de outras pessoas. E assim, nós juntos construindo uma casa melhor, uma família melhor, um bairro melhor, um trabalho melhor, de pessoas mais realizadas, satisfeitas, gratas, felizes, ok? Me ajude a construir esse sonho, que é para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, amigos. Para a gente finalizar, vamos refletir agora sobre esse planejamento todo. E aí, e se o planejamento falhar? E se eu não conseguir aquele resultado do dia ou aquele resultado da semana? Uma outra coisa que você não pode ter dúvida, você vai falhar. O seu plano, o seu projeto, ele vai falhar. Em algum momento ele vai falhar. Porque nós não somos máquinas. E nem que fosse, as máquinas também falham. Então você precisa, como etapa da sua realização e resultado, compreender e incluir no seu planejamento, no desvio padrão, a falha. Poxa, em algum momento eu não vou conseguir estudar aquela quantidade de horas que eu me propus, eu não vou conseguir fazer aquela caminhada naquele dia, e aí? E aí a nossa balança de prazer e sofrimento, o nosso ciclo de recompensa vai estar desbalanceado, ok? E eu vou ficar desmotivado, ok? E aí, o que eu faço? Ajusta o voo, ajusta o voo, não o seu destino. Então, se você teve dificuldade hoje, reprograma o seu amanhã. Remaneje, avalie por que você não conseguiu concluir o projeto que você tinha para hoje, a meta que você tinha para hoje, porque você procrastinou, porque você cansou. Olha, porque às vezes você falhou no planejamento e você precisa repensar alguma coisa mais leve, mais tranquila para você fazer. Entende? Isso é muito importante também durante o processo. Entender que sucesso é processo, entender que seu planejamento vai falhar e que falhando você ajusta o voo, você não ajusta o seu destino, ok? Vamos combinar. É lá que você quer chegar, você vai trabalhar até você chegar lá o mais próximo possível. Bom, caminhando para o final, a gente já entendeu, através do esporte, que às vezes a gente precisa desistir, que às vezes a gente precisa persistir para a gente alcançar os nossos sonhos, para a gente alcançar os nossos objetivos, para a gente ter satisfação e felicidade. O que é importante a gente pensar agora é, primeira etapa, né, para você ter esse equilíbrio, esse sucesso, você precisa passar por corpo, mente e espírito. Então, a psicologia, ela trata disso. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu espírito também, ok? Saúde é o equilíbrio entre todas essas instâncias. Então é isso, pessoal. Sucesso é um processo e desistir não é uma opção, ok? A vida vai seguir. Se você estiver sentado no sofá ou se você estiver agindo, a vida vai passar de todas as formas. Não postergue os seus sonhos, não delegue os seus sonhos. Enquanto você está parada, você não realiza, você não faz. Então, mas que faculdade que eu vou fazer? Para onde que eu vou?
comece, faça algo. Não posso fazer uma faculdade? Faça um curso. Não consigo mudar de trabalho? Vou melhorar o meu trabalho, então. É importante refletir sobre essas questões. Se você tiver alguma dificuldade, precisar de alguma ajuda ou de um suporte mais específico, deixe aqui nos comentários que, na medida do possível, eu te auxilio, eu te guio, eu te oriento. A sua dúvida ou a sua sugestão pode ser a dúvida de outra pessoa ou pode acabar ajudando outras pessoas a desenvolverem, a fazerem a sua caminhada. A ideia aqui é a gente caminhar efetivamente junto, um apoiando o outro. Eu aqui, vocês aí. Não tão distantes, ok? Se você chegou aqui no canal, te convido a assistir os outros conteúdos, os outros vídeos. Te convido a deixar aqui seu like, né, ativar o sininho lá, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas para virem fazer parte desse movimento conosco de transformação, de tomada de consciência, de autorresponsabilização, para a gente transformar a nossa vida, a nossa sociedade da melhor forma possível. Então, aqui eu encerro o conteúdo do Método V e vou abrir o bônus que eu comentei para vocês no primeiro vídeo sobre perfis comportamentais, ok? Beijo para vocês e até a próxima.